Olá! Nosso programa de hoje vai começar com uma pergunta. Você sabe o que é diversidade? Nós saímos para perguntar a algumas pessoas e nas respostas a gente descobriu o quanto que ela é essencial e que está em todos os lugares. Você acompanha agora na nossa primeira reportagem, especialíssima. Você sabe o que é diversidade? Diversidade é tudo que existe, sei lá, todas as formas. É a mistura de todo mundo, isso pra mim é diversidade. Diversidade é um conjunto de coisas super diferentes, eu não sei explicar. Diversidade eu acho que é aceitar o outro, aceitar as diferenças, aceitar o que o outro tem pra falar, a posição do outro, seja política, sexual, de gênero. A diversidade é mesmo diversa. Mas e se falarmos em diversidade humana? Fica mais fácil? Ixi, diversidade humana. Tipo, diversidade sexual, coisa assim, até de cabelo, diversidade de cabelo. São os diferentes povos do mundo. Acho que é, não é? Aí eu vejo mais como uma diversidade de povos, de cultura, não sei, eu acho que é essa visão que eu tenho. Ih, é melhor a gente pedir ajuda para um especialista, viu? A diversidade está aqui nessa sala. A diversidade está no nosso cotidiano, está no Estado, está na escola, está na nação, está na rua, está em todos os lugares por onde a gente caminha. E da necessidade de afirmação da diversidade, nasceram grupos como o Afromac, que reúne alunos mackenzistas que lutam por igualdade de direitos. Tendo o coletivo, a gente se sente unidos, não que a gente não se sinta acolhidos em sala de aula, mas a gente precisa de uma representatividade que não existe dentro. Ela nos ajuda a conviver democraticamente. Quanto mais um país é democrático, mais a diversidade aflora, porque as pessoas passam a respeitar o outro. Nas empresas, a diversidade é muito bem vista e o mercado de trabalho valoriza profissionais que buscam inovar. Possuir habilidades diferentes do colega de trabalho é essencial. A nossa sociedade é plural e essas diferenças são presentes em todos os setores da nossa sociedade. Então a empresa que priva essa situação, ela está perdendo verdadeiramente a ideia de mercado e a visão de mercado e alcance das pessoas. Quem viveu na década de 1970 lembra do Pink Floyd e do videoclipe Another Brick in the Wall, que criticava a educação padronizada. Na década seguinte, era a Apple, que visava a quebra de padrões e apostava na diferença. Essa nova reposição, esse novo reposicionamento, não é nem reposição, está se colocando a partir do quê? De repensar esses sujeitos, essa ideia da diversidade, né? Então a cultura, que era colocada de uma maneira, ela está sendo aberta, olhada e criticada a outra. Desde o começo, o Mackenzie sempre partiu desse pressuposto de que existe algo que nos une na humanidade, na relação com Deus, na relação uns com os outros. E por causa disso, ele sempre acreditou que a diversidade e a pluralidade não são coisas ruins, são desejáveis. Não é só que elas são para ser toleradas, elas são desejáveis. Mas então por que há tanto estranhamento quando falamos em diversidade? A diversidade, muitas vezes, assusta as pessoas que, num problema que, no final das contas, é narcisismo, acham feio, como disse o Caetano Veloso, tudo que não é espelho. Elas procuram olhar para os outros e se encontrar nos outros. Eu sei quem eu sou na relação com o outro. Sem essa relação eu não sei. Então a diversidade me dá medo, porque de repente eu descubro quem eu sou, né? E às vezes eu tenho medo de assumir essa perspectiva de quem eu sou. E esse medo me leva a uma certa agressividade. Viu só? Você pode nem perceber, mas a diversidade está em todos os lugares. Olha só, nós temos essas 3 canetas.
Elas são diferentes, mas fazem a mesma coisa. Viu só? E a mesma ideia serve para nós, que temos origens, preferências, estilos totalmente diferentes. Imagine só se fôssemos todos iguais. Acho melhor não. E aí, deu para compreender um pouquinho do que é a diversidade? Agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta com outra reportagem. Fique aí! O seu sonho de fazer um curso superior de qualidade está mais fácil de ser realizado. A Universidade Presbiteriana Mackenzie agora também oferece cursos de educação à distância. São cursos completos com vídeos e teleaulas, material didático e todo o suporte que você precisa. E tudo com a mesma qualidade que fez a Universidade Mackenzie ser classificada como a melhor do setor privado de São Paulo. São 3 opções de cursos com 2 anos de duração. Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Marketing. Você tem acesso a um ambiente virtual de aprendizagem de qualquer local. Você escolhe a hora e o local para estudar. Acesse nosso site e saiba mais sobre nossos cursos, porque o conhecimento não tem fronteiras. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. O Ministério Público de São Paulo é um órgão de extrema importância para a defesa dos interesses e dos direitos dos cidadãos. E a posse do novo Procurador-Geral da Justiça, que comanda o órgão, aconteceu aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, por um motivo muito especial, que você acompanha agora na nossa próxima reportagem. O Ministério Público do Estado de São Paulo ganha um novo comandante. Dr. Gianpaolo Ismânio, Procurador-Geral de Justiça, estará à frente do órgão público entre os anos de 2016 e 2018. O professor Ismânio é um dos mais preparados membros do Ministério Público, com uma larga experiência, trabalhou nas equipes desde o professor Filomeno, Dr. Grela, Dr. Márcio Elias Rosa, professor do Direito aqui na Universidade Mackenzie, vai fazer um ótimo trabalho. O novo chefe do Ministério Público Paulista foi eleito pelo voto direto dos promotores e procuradores de São Paulo. Ele foi nomeado para o cargo pelo governador Geraldo Alckmin, em uma sessão solene realizada na Universidade Presbiteriana Mackenzie, lugar onde ele leciona e por isso escolheu ser empossado. Assumo o compromisso perante a população de São Paulo de que o Ministério Público continuará com esse trabalho honrado, com este trabalho digno, com este trabalho firme, obedecendo os ditames da lei, obedecendo a Constituição Federal. A população de São Paulo pode estar segura de que o Ministério Público cumprirá o seu dever. Essa foi uma noite bastante festiva aqui na nossa universidade. Nós termos sido escolhidos pelo novo Procurador de Justiça para aqui sediarmos a posse dele como novo Procurador-Geral do Ministério Público aqui no Estado de São Paulo. Então, isso nos gratifica bastante. O Ministério Público é imprescindível para a sociedade brasileira. Desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o órgão ganhou autonomia e poderes para que fosse possível enfrentar os desafios que a instituição tende a solucionar. O novo Ministério Público, que foi instituído com a Constituição de 88, representou um avanço importantíssimo para o país e para a sociedade, evidentemente. O novo Ministério Público é um Ministério Público que não só é fiscal da lei, mas também defende os interesses da sociedade e da própria democracia.
Portanto, foi uma instituição que se viu extremamente valorizada pelos constituintes de 88. Nós temos desafios, sobretudo na área do combate à criminalidade. O Ministério Público vai agora se aperfeiçoar, já vem fazendo um trabalho de excelência, mas nós pretendemos criar núcleos de atuação integrada para combater desde a violência doméstica até a criminalidade organizada. Vamos fortalecer os GAECos, vamos trabalhar e fazer essa integração do combate ao crime econômico junto com os crimes de violência. Estamos criando um núcleo de combate à corrupção aqui em São Paulo. E nós vamos atuar, sobretudo, no que penso ser o maior desafio nosso, que é o combate à criminalidade. O Ministério Público de São Paulo é o maior do Brasil e, na verdade, funciona muito bem, mas para o que ele se propõe, vai ter que fazer um esforço redobrado, que é ser um Ministério Público da cidadania, inclusive não apenas nas questões que envolvem as pessoas penais, criminais, mas também a sociedade, também os direitos individuais e os direitos humanos. Nesse sentido, o Ismânio vai ter um belo desafio pela frente. Ele sempre participou das grandes lutas do Ministério Público, as grandes lutas institucionais no Congresso Nacional, internamente. Eu tive a oportunidade de participar com ele da Associação Paulista do Ministério Público, depois como assessor na Procuradoria-Geral. Então, é alguém que conhece profundamente a instituição e conhece profundamente o que a instituição precisa fazer para a sociedade. Sei que vai fazer um belíssimo trabalho à frente do Ministério Público aqui no estado de São Paulo. Publicar um livro é um sonho para muita gente. Será que você também não teria uma história guardada, esperando para ser escrita e publicada? Na próxima matéria nós vamos mostrar a história de uma estudante universitária que realizou esse sonho. Acompanhe conosco e quem sabe você também se inspira. Criar uma história, baseada ou não em fatos reais, não é tão fácil assim. Você já imaginou como seria detalhar essa história em palavras, de tal maneira que o leitor consiga imaginar a cena? Para amenizar a dificuldade, um escritor deve ter um repertório grande, com muita pesquisa. É o caso da Mariana Pacheco, de apenas 20 anos. Ela é estudante de Publicidade e Propaganda da Mackenzie e acaba de lançar seu primeiro livro. Para a gente aqui do curso, pensar que um aluno do curso publicou um livro é sensacional. Eu acho que é concretizar também um pouco do que é a universidade. A universidade é isso, é você pensar em coisas bacanas como uma publicação de um livro e efetivar isso. O enredo do livro foi baseado em fatos reais e demorou 1 ano e meio para ficar pronto. O meu livro em especial, eu escolhi a Revolução Francesa, que é um período que eu gosto muito, que eu aprendi a gostar. Eu fiquei muito impressionada por como a Revolução Francesa mudou a história do mundo. E também eu queria mostrar como as mulheres também mudaram e participaram desse período. E a Mariana não vai parar por aí. Ela já está escrevendo o segundo livro. O segundo livro vai ser também baseado em história, mas agora vai ser um romance baseado na Revolução Russa, tentando desmistificar um pouco esse período da história, um pouco do que de fato aconteceu com a Rússia. Então, o segundo livro vai ser completamente diferente do primeiro, tanto em questão de personagem quanto de questão da linguagem, né? Vai ser algo novo aí. Nosso programa fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Enquanto isso, você pode ficar ligado em toda a nossa programação através desse endereço que aparece aqui na sua tela. Mas olha, nós temos uma dica. Se você é da turma dos conectados, pode também baixar o aplicativo da TV Mackenzie. É leve e gratuito. Lá são 24 horas de programação com documentários, programas sobre ciências, carreiras, viagens, esportes, curiosidades. Ele está disponível para Android e também para o iOS. E lá você pode acompanhar a nossa web rádio e também as notícias. Então, se você preferir, pode acessar as nossas redes sociais aqui e ficar ligado nesse e em outros programas. Eu vejo vocês lá. Até mais!